Das suas mãos para cá. Senhor, nós mais uma vez abençoamos o Alex nessa noite. Oh, Jesus, que honra, que alegria, Senhor, poder orar para o meu filho, Senhor, nessa noite. Senhor, vem sobre a vida dele com graça, com tudo que o Senhor já tem ministrado ao coração dele, Senhor, nesses dias. Vem sobre a vida dele, Senhor. Que ele seja um instrumento do Senhor, como ele tem sido, Senhor, na sua vida diária, na sua vida. Eu sou testemunha, Deus, do que o Alex é para o Senhor. Deus, eu te louvo pela vida dele, Senhor. Eu te glorifico pela vida dele, porque o Alex é uma promessa do Senhor. Te louvo, Senhor, pela vida dele. Sou grata ao Senhor. Usa ele, Senhor, nessa noite, com graça, com poder. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Chorou de novo. Gente, a paz. Eu tô, de novo, muito nervoso. Mas, como eu falei na última vez, é um prazer enorme poder compartilhar do mesmo evangelho com vocês, viu? De verdade, é um prazer, assim. Quem tiver com a Bíblia em mãos aí, abre em Hebreus 1. Vamos ler a partir do verso 1, tá? Vamos ler do 1 ao 3. Vou ler, viu? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória, expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Pai, essa é a tua palavra, que esse momento de comunhão possa servir para honrar o teu nome, do qual só é digno de honra e só é digno de glória, ó Pai. Te agradeço pela oportunidade de louvar a Ti e que a mensagem de hoje venha cair como semente em terra fértil, ó Pai. Te agradeço, meu Deus. Amém. Antes de fazer a exposição do texto, eu preciso falar do contexto de Hebreus para vocês. É um breve contexto, tá? A carta de Hebreus, ela pode ter sido escrita entre 60 e 70 depois da morte de Cristo. Quem veio na SEB aí nesse último domingo, viu que está muito próximo da destruição do templo de Jerusalém. Mas o que isso influencia? O que tem a ver a destruição do templo? Os judeus novos convertidos, eles estavam divididos entre seguir a tradição judaica ou seguir a nova fé em Cristo. E devido à perseguição de Jerusalém, à destruição do templo, foi um estopim para eles quererem voltar. E a pressão dos pais, dos avós também, influenciou muito. Resumindo, os hebreus estavam de malas prontas para voltar para a tradição judaica. E isso era uma apostasia. E qual que é o objetivo do autor no texto de Hebreus? É mostrar a superioridade de Cristo referente a tudo que já havia sido estabelecido na velha aliança. Qualquer sacrifício, qualquer propiciatório, Cristo foi superior a tudo. E é sobre isso aí que eu vou falar hoje. Na minha Bíblia, no início do capítulo 1, vocês podem ver que tem um título na Bíblia de vocês. E no meu está escrito A Revelação de Deus. Um negócio que é muito importante a gente frisar aqui, gente. Que é muito importante a gente prestar atenção. Deus, ele se revelou. Não é só uma palavra solta do autor aqui, não são palavras soltas. O próprio Deus, ele falou através do autor. Então é muito importante a gente dar uma atenção especial. Eu falei isso aqui na última quarta. Quem veio aqui provavelmente vai escutar a mesma pregação. Quando a gente fala de revelação, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a moça do coque da Assembleia, apontando o dedo para você. É a primeira coisa que vem na minha cabeça também, revelando seu CPF, seu RG. Bizarro. Mas Deus,
Deus na Bíblia, ele se revela para nós de 4 maneiras, tá? E uma dessas 4 maneiras pode ter certeza que não é revelando o CPF. E eu queria citar essas 4. A primeira revelação de Deus para nós é o que chamamos de revelação natural. Como assim? Não desmarque Hebreus, tá? Porque eu vou voltar muito. Então, se vocês puderem abrir em Salmos 19, tá? Eu vou ler aqui com vocês mesmo. A partir do 1. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Amém. Tudo que a gente vê hoje, qualquer cantinho dessa terra, sei lá, uma chuva, um dia ensolarado, você acordando cedo para ir para o seu serviço, tudo isso revela a glória de Deus. Resumindo, a criação de Deus reflete a própria glória dele. Então é uma das 4 formas que Deus nos revela ele, é através da sua própria criação. A criação de Deus tem a digital dele, cara. Dá para ver em tudo. Você pode ver a glória de Deus aí, um trovão aí, você pode ver numa praia, um dia ensolarado, acordando cedo de manhã para tomar café. Nossa, velho, estou viciado. Mas você pode ver a glória de Deus na sua própria criação. A segunda revelação de Deus vai parecer bobeira, mas é um pouquinho mais complexa. É a revelação que ele colocou dentro de nós. É o que chamamos de lei moral. Como assim lei moral? É o que nos faz distinguir o que é o certo e o que é errado. Só que essa revelação que ele nos dá não é o suficiente para termos um relacionamento sincero com ele. Um relacionamento sério, um relacionamento com sinceridade. Mas por causa disso tem uma terceira revelação, que é o que chamamos de revelação especial. Essa revelação especial de Deus é a própria palavra, é a escritura dele. Quem puder abrir mais uma vez no Salmos 19, a gente vai ler o 7 e o 8 dessa vez, tá? A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os ingênuos. Tudo que a gente precisa saber acerca da vida, acerca de Jesus, acerca da salvação, tudo a gente pode encontrar aqui. A gente escuta há um bom tempo já que muitas pessoas têm falado que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém, né? Mas eu acho que isso é a maior besteira que alguém pode falar. A Bíblia é a palavra de Deus, sim. Não só é, mas ela é eficaz, ela é inerrante, ela é suficiente e ela é eterna. E a quarta revelação de Deus, o pessoal que escutou vai saber o que é. Mas alguém enxuta? A quarta revelação de Deus, gente, é o seu próprio Filho. É o próprio Cristo. Quem está aí em Hebreus já, eu vou repetir o versículo 1 e 2, tá? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Pausa. A revelação de Deus é o seu próprio Filho, cara. É o verbo que se fez carne, é o resplendor da glória do Pai. É o príncipe, é o primogênito de toda a criação, gente. Inclusive é Ele que veio nos mostrar o Pai. É o próprio Cristo que veio nos revelar Ele. A revelação de Deus é o seu próprio Filho. A gente precisa de lembrar de uma coisa, tá? Igual eu falei no início. O objetivo do autor é mostrar a superioridade de Cristo em relação ao Velho Testamento, a qualquer coisa que já havia sido estabelecido. Só que o pessoal tem uma mania muito feia de colocar Velho Testamento contra Novo. E a Escritura ela é composta por Velho e por Novo. A lei e a graça elas não entram em contradição, tá? A lei
É uma preparação até a graça, e a graça é a consumação dessa lei. Voltando aqui então. Jesus Cristo é a última revelação de Deus. Essa história, a história de Deus, a história da revelação de Deus até Cristo, a gente pode ver que é uma progressão até Cristo. Porém, não há progresso além de Cristo. Por mais que seja uma escada, não há nada além do próprio Cristo. Ai, Jesus amado. Diferente das outras cartas, Hebreus, se vocês prestarem muita atenção, começa sem introdução nenhuma. Não especifica quem é o autor, como Efésios, as cartas de Paulo, por exemplo, saúde dos irmãos, ele cita a cidade, de onde ele está, porque o assunto ele é tão urgente que ele vai direto ao ponto. Havendo Deus outrora falado, porque o assunto é muito urgente, igual eu disse, mostrar a superioridade de Cristo em relação aos profetas. Enquanto eu estava preparando o sermão, não sei se vocês conhecem, mas eu vi uma pregação do Hernandes Dias Lopes sobre esses 3 primeiros versículos. Ele cita 9 razões pelas quais Cristo ele é superior aos profetas. E eu achei muito interessante, eu queria falar para vocês. Primeira razão. O Filho é superior aos profetas porque Jesus é a última final voz profética de Deus aos homens. No versículo 2, quem quiser acompanhar, tá, gente? Eu recomendo. Capítulo 1, versículo 2. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Até aí já tá ótimo. Nesses últimos dias, gente, chegamos no ápice, chegamos no final. Não há mais para onde avançar, não há mais revelações. A última voz de Deus aos homens é o próprio Cristo. Não há mais nada, além de Cristo, não há mais nada a ser revelado. Porque toda a revelação que nós temos hoje está aqui. E Cristo ele já revelou isso para nós. Então, se a pessoa virar para você, eu tenho uma nova revelação para você, pode falar aí, mas a própria revelação já veio e já se sacrificou. Já está consumado. Eu queria que vocês abrissem em João 14, 9. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem vê a mim, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Pode avançar. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que permanece em mim é quem realiza a sua obra. Como eu disse no início, Jesus Cristo veio nos revelar o Pai. Não há mais nenhuma revelação além do próprio Cristo. Segunda razão, essa aqui é a minha favorita. Jesus ele é superior aos profetas pelo simples fato dele ser um incomparável Filho de Deus. Aí a gente fica assim, né? Que eu também concordo, porque ele nos deu o poder de sermos feitos filhos. Amém, glória a Deus. Mas Jesus, nesse sentido aqui, ele é Filho de Deus num sentido que nem eu, nem você somos filhos. Tipo, longe de ser. Nós somos filhos de Deus adotados na família de Cristo. Somos filhos adotados. Mas Jesus ele é Filho de Deus, sendo ele da mesma essência, da mesma natureza e podendo fazer as mesmas obras que o Pai. Então, eu acho que nesse sentido aqui, a gente não é filho de Deus igual Jesus não, tá? Eu já escutei muito isso já. A pessoa virar e falar assim, meu pai já me falou isso, já escutamos. Filho de peixe, peixinho é. Filho de cachorro, cachorrinho é. E filho de Deus. Ai, gente, estou brincando com minha cara, né? É filho, não é Deus. Terceira razão. Jesus é superior aos profetas porque ele é constituído por Deus como herdeiro de todas as coisas. Quem puder voltar em Hebreus aí.
No versículo 2, tá? Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas. Aí já tá bom. Esse herdeiro de todas as coisas, quando a gente pensa na palavra herdeiro, a gente pensa numa coisa, né? O pai falece e a gente herda as coisas dele. Porém, esse herdeiro que ele está falando da obra redentiva de Cristo na cruz. Vou explicar o máximo aqui para vocês, tá? Todos aqueles que nasceram pela obra do Espírito, que foram regenerados, Cristo, ele adota essas pessoas, ele herda todos esses que foram regenerados. E fica parecendo muito confuso, né? Mas, mediante a morte de Cristo e ressurreição, somos adotados na família de Deus. Então, se hoje somos filhos de Deus, é por meio do sangue de Cristo. De inimigos a filhos, né? Olha que negócio cabuloso. A gente merecia o inferno, cara. A gente estava condenado. E hoje somos feitos filhos de Deus. Quarta razão. Jesus é maior do que os profetas. Por quê? Vou ler o verso 2 de novo, tá? Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Cara, se a gente parar para pensar, né? O próprio Cristo que nasceu, criou tudo, veio para essa terra, se despiu da sua glória, morreu, ressuscitou. Hoje ele se faz presente nesse lugar. Eu queria que vocês abrissem João 1:3. Se vocês não leu a Bíblia hoje, vai ler hoje. Viu? Se não leu durante o dia, vai ler hoje. É que eu também não li, não. Então, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Tudo isso veio à existência pela palavra criadora de Deus e pelo verbo de Jesus Cristo, gente. Ai, ai. Quinta razão. Jesus é maior do que os profetas porque ele é o resplendor da glória. No versículo 3 aí, quem quiser ler, tá? O Filho é o resplendor da glória de Deus. Pode deixar aí, tá? Não precisa tirar, não. Que eu vou expor nesse versículo 3, porque ele é meio grandinho. Essa expressão é muito bonita, porque diferente de misericórdia, diferente de amoroso, a glória de Deus não é um atributo. Como assim, gente? A glória é a manifestação plena de Deus. Deus, ele é glorioso. Você quer saber o quão grande Cristo é? O quão grande Deus é? Olhe para o próprio Cristo. Vocês querem saber o quão misericordioso Deus é? Olhe para Cristo. Vocês querem saber o quão irado Deus é? Olhe para Cristo. O próprio Cristo reflete a glória do Pai. Sexta razão. Jesus é maior do que os profetas porque ele é a exata expressão do seu ser. Essa palavra, exata expressão, ela tem um significado muito maior, tá? O Novo Testamento, ele foi escrito em grego. Expressão exata significa caráter. Caráter era uma moeda que circulava no tempo do autor. E o que isso tem a ver com expressão exata? Na moeda vinha a exata expressão do imperador. Era a figura do imperador naquela moeda. É a exata expressão. Então, quando se refere a Cristo, Cristo é a exata expressão do ser de Deus. Jesus Cristo reflete o próprio Deus, velho.
Sétima razão. Jesus é superior aos profetas. Por quê? Eu vou ler com vocês aqui. E sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Cara, Cristo não apenas criou esse mundo, como Ele sustenta até hoje. Ele segura na palma da mão, velho, tudo que vai acontecer. Nós entendemos a superioridade de Cristo, é isso. Tem um ponto que a gente não consegue mais entender, né? Porque a nossa mente é tão limitada que a gente não consegue entender realmente a soberania de Cristo. Mas o mesmo Cristo que criou esse mundo, Ele não abandonou e está sentado descansando. Ele está sustentando esse mundo ainda. Oitava razão. Ele é superior aos profetas por quê? E sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, depois de ter realizado a purificação dos pecados. Um sumo sacerdote na velha aliança, ele entrava no propiciatório com sacrifício imperfeito, sendo ele um sacerdote imperfeito. Cristo, ele se sacrificou não usando qualquer sangue, tá? Não foi o sangue de um novilho qualquer, foi o seu próprio sangue. Sendo um sacerdote perfeito, um cordeiro totalmente perfeito. Quando a Bíblia fala de sumo sacerdote, o papel de um sumo sacerdote só acabava após a sua morte. Aí vinha um outro sumo sacerdote e continuar esse serviço. Porém, o sacerdócio de Cristo não acaba porque Ele veio e ressuscitou. Ele é eterno, então o sacerdócio de Jesus nunca vai acabar. Se juntar todos os cordeiros que já foi morto na velha aliança, cara, nem trisca o que Jesus fez. E o propiciatório desse sacrifício foi a própria cruz, cara. Nona razão. Ele é superior aos profetas por quê? Ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Ele é superior aos profetas porque Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, e Ele está acima de tudo e de todos, cara. E, falei isso tudo. O que isso vai influenciar no seu dia a dia? Você indo para o serviço, voltando do serviço em casa, jantando, no que isso influencia? Se nós não entendemos a superioridade de Cristo, nós teremos sérios problemas. Quando eu falo esses sérios problemas, é uma coisa que pode, acabar com a sua vida espiritual, seu caráter. Eu vou citar alguns exemplos aqui. Se nós não entendermos a superioridade de Cristo, todos os seus valores, seus princípios que você guarda, qualquer padrão mundano pode acabar com o que você demorou anos para construir. Se você não entende o que Cristo é, o que Cristo fez, qualquer besteira que alguém falar no seu ouvido, você vai acatar tranquilamente. Se entendermos a superioridade de Cristo, nós reconhecemos nosso lugar como totalmente dependentes. A partir do momento que a gente conhece Cristo, sendo Ele sumo sacerdote, Ele sustenta todas as coisas, que Ele veio para nos salvar, a gente se coloca no nosso lugar como fracos, 100% dependentes de Deus. Uma pessoa que não entende a superioridade de Cristo, ela com certeza vai pela força do braço, né? Mas entendendo, nós nos colocamos no lugar de necessitados. A verdade é essa, de carentes de Cristo. Se entendemos a superioridade de Cristo, nós entendemos a suficiência da graça. Uma pessoa que não entende a superioridade de Cristo, ela vai tentar o tempo todo conquistar algo pela força do braço. E o cara que entendeu a superioridade de Cristo também entendeu a suficiência da graça. Hoje o nosso dever, cara, é descansar em Cristo. A verdade é essa. Você não tem que correr, você não tem que ficar matando ovelha, você não tem que ficar indo no monte, rasgando veste, sujando de pó. Cara, você tem que descansar em Cristo. Porque o papel que tinha que ser feito, velho, Cristo já consumou. Sproul, ele fala uma frase muito cabulosa. Ele fala que por que coisas injustas acontecem com pessoas boas? Isso aconteceu só uma vez. E foi o próprio Cristo que fez isso. E aqui eu encerro a palavra.
Cara, se entendemos a superioridade de Cristo, a gente para quieto. A verdade é essa. Cristo, ele faz tudo. É isso. Aleluia. Vamos ficar de pé, meus irmãos, para a gente ir embora para casa. Glória a Deus. Irmãos, sei que a Vanessa já falou aqui, mas reforçar de novo. Moço, dia de sábado agora. O que vocês vão fazer melhor do que estar na igreja de Deus, aprendendo o que esses demônios estão fazendo aí fora aí com a palavra do Senhor, senhor? Vem para a igreja para vocês aprenderem, para no dia que vocês parar na frente de alguém assim, o cara falar uma besteira. Porque hoje é assim. Hoje, por mais que você tenha uma igreja, tem um pastor, mas você fica pendurado em celular, jogando vídeo para cima. Olha, ele falou que eu vou ser vencedor. Olha, então você fica assim. Você tem um pastor, você é pastoreado na igreja, você é alimentado na igreja, mas também você faz uns lanches aí fora. E esses lanches prejudicam você, só. Tem hora que você vai comer trem estragado na rua aí. E aqui é para você ficar com um filtro, sabe? Essa conferência nós vamos fazer. Aqui, não tem nada aqui. Eu estou cismando que o trem está aqui, eu estou aqui, não tem nada não. Mas sábado, você sai daqui com um filtro, só. Você sai daqui com um filtro para você olhar assim, na hora que alguém falar alguma coisa. É porque, eu vou explicar para você. Você nunca vai aprender tudo sobre a Bíblia. Você nunca vai olhar para um pregador assim e vai achar todos os erros, achar todas as heresias que ele está dizendo. Você nunca vai saber de tudo, mas chega uma hora que Deus te dá uma capacidade, Deus instala dentro de você um alarme, um alerta, para quando você ouvir alguma coisa, alguma heresia, alguma besteira. Gente, eu não estou falando de visão teológica, às vezes que a igreja tem diferente um do outro, pentecostal, reformado. Ninguém vai tratar dessas coisas, que não tratar de heresia. Tratar de heresia. Então, não é que você vai saber de tudo, mas chega uma hora que Deus coloca um sistema de defesa dentro de você, que quando você ouve alguma coisa, você fala assim, eu não sei refutar, mas que tem alguma coisa errada nisso aí, tem. Você já viu? Quem já passou por essa situação? Você fala assim, eu não sei onde é que é o versículo, mas eu tenho certeza que esse trem está errado. E você começa a ter nobreza. Sabia? Que a Bíblia chama isso de nobreza. A Bíblia chama a igreja, Paulo chama a igreja da Macedônia de nobres, porque eram eles que conferiam aquilo que o apóstolo Paulo estava falando. Gente, eles conferiam o que um apóstolo de Jesus estava falando. Então, assim, e Paulo, hora nenhuma, fala assim, vocês estão bem metidos, hein, conferindo o que eu estou falando. Paulo fala assim, tá certo, confiram. Então, confiram o que eu prego, o que o Robinho prega, o que o Alex pregou. Pega isso que o Alex pregou agora, vai lá ver se é a superioridade de Cristo mesmo, se Cristo é maior que os profetas, maior que os anjos, maior que Moisés. Vai conferir lá, se é isso mesmo, da superioridade de Jesus. Vai saber se Deus mesmo falou pela natureza, se falou pela lei gravada no coração do homem. Confere lá, se está tudo lá na Bíblia mesmo. Confere, porque a Bíblia chama isso de nobreza. Mas a gente precisa ter essa capacidade, essa habilidade. E eu tenho certeza que nós não vamos sair daqui, Hernandes Dias Lopes, sábado não. Mas a gente sai com um pouquinho a mais. A gente sai, vai aqui, né? Ô Deus, ajuda nós, Pai. Mas assim, a gente já sai um pouquinho mais preparado, irmão. A gente já sai um pouquinho mais preparado, porque nós precisamos proteger a fé. E nós, homens, mulheres, temos que proteger aqueles mais fracos, aqueles vulneráveis, senhores, senhoras, que às vezes não têm a capacidade de discernir muitas coisas nos dias de hoje, crianças, e ajudar aqueles que estão começando na fé. Então você que já está mais um tempo na fé, você tem obrigação de aprender para você instruir aqueles que estão começando a caminhar com o Senhor. Amém? Amém. Vamos orar para a gente poder ir embora? Aleluia. Pai, em nome de Jesus,
Senhor, te agradecemos por esse culto, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de te louvar, te agradecemos, Senhor, pela essa mensagem. Pai, em nome de Jesus, que a superioridade de Cristo Jesus possa estar em nosso coração. Que a gente não venha ter medo do mundo, ter medo, Senhor, de Satanás, das suas armadilhas, dos seus ardis, não ter medo, Senhor, de ir para o inferno, que sabemos que a obra que Cristo fez em nossa vida é maior, porque Cristo é maior. Pai, em nome de Jesus, guarda a nossa vida, Pai. Guarda os nossos caminhos, guarda a nossa família, guarda os nossos filhos, Pai. Protege-nos, Deus, guarda, Senhor, em dias tão turbulentos, atribulados, onde falsos mestres, onde lobos vestidos como pele de ovelha, Senhor, têm tentado devorar a sua igreja. Pai, obrigado, Senhor, por esse dia, nos leve para casa debaixo da tua bênção, dos seus cuidados. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, querido, até o próximo culto, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ele mais uma vez aí para a gente terminar. Glória a Deus. Eu tô sentado assim, vê que moça contigo, 2 andares, um caixotão, eu falei, Deus do céu.